Eu gosto muito de programas de entrevista. Como não assisto televisão, sou muito grato ao YouTube, por ele ser o que é, né? E sou muito grato também às pessoas que organizam em seus canais os arquivos de uma forma em que um sujeito como eu pode curtir esse tipo de programa da maneira que mais gosta, sistematicamente, um por um, né? Organizadamente. Dos entrevistadores no mercado à disposição que eu tenha encontrado, o que eu mais gosto é o Antônio Abujamra, que tem um programa já há mais de 10 anos, parece que são 13 anos já, chamado Provocações, na TV Cultura. Por que é o meu preferido? Porque ele é o cara que menos faz duas das coisas que eu menos gosto nos entrevistadores. Primeira, interromper o entrevistado. Muitas vezes a pessoa está dizendo uma coisa interessante, eu estou prestando atenção, quero saber o final da história e não consigo porque o sujeito vem com outra pergunta. Ou por falta de tempo, ou porque estava achando desinteressante, sei lá por quê. E outra coisa que os entrevistadores costumam fazer, que eu considero uma falta de respeito muito grande, é utilizar o entrevistado como escada para bancar ou o engraçadinho ou o inteligente, interrompendo com observações assim dessa natureza. Eu acho uma falta de respeito. Muito bem. O Abujamra, apesar de não ser muito empático, dos que eu conheço, é o que menos faz isso. E no terceiro terço, no terceiro bloco do programa dele, ele costuma repetir perguntas. Aliás, um artifício que muita gente usa. Até os engraçadinhos. Uma das perguntas que ele costuma repetir aos seus convidados é, por exemplo, como é que o cara gostaria de morrer. As pessoas invariavelmente dizem que gostariam de morrer dormindo. Acho que eu também responderia assim. Outra dessas perguntas frequentes é: o que é a vida? Ele pergunta para o convidado e aí sim, tem uma gama bastante grande de respostas, umas mais poéticas, outras mais filosóficas, outras mais absurdas até, mas sempre interessante de ouvir. Se eu tivesse que responder essa pergunta, desde que não fosse interrompido pelo entrevistador, eu diria que há o macro e o micro, há o amplo e o mais específico, mais restrito. No macro, vida é simplesmente tudo. É como perguntar ao peixe o que é o mar para ele. Mar é tudo. O cara simplesmente não sabe nada diferente dali, do que está ali. Vida para o ser vivente é toda e qualquer manifestação da própria. É tudo, portanto. Na minha cabeça, uma coisa que ilustra muito bem isso aí por exemplo, na língua dos esquimós não existe uma palavra para definir gelo. Para nós, lá, gelo está dizendo tudo. Para eles não diz nada, não é específico. Eles têm uma palavra para cada acidente, um buraco, uma cor diferente no chão, reentrâncias, saliências, tudo isso tem palavras específicas na língua do esquimó. Mas o gelo é tão o universo que eles não definiram esse universo. É por isso que, na minha cabeça, se assemelha. Já no micro, no pequeno, no específico, vida. A essas alturas o entrevistador já teria me cortado, né? Ou feito um monte de piadinha com as minhas bobagens aqui. Já no específico, vida é
escolha e comprometimento. A gente está sempre tendo que escolher nas pequenas, nas mínimas, nas médias, nas grandes, nas enormes coisas. E cada escolha leva a um comprometimento, porque vai criar uma situação, porque vai nos envolver numa situação, porque vai ter consequências. E nós estamos definitivamente envolvidos com elas porque escolhemos. Havia direita e esquerda, havia garfo ou colher, havia ficar em casa ou sair, havia isso ou aquilo, e nós escolhemos, e em cada situação escolhida, em cada possibilidade, há uma circunstância e nós estamos mergulhados nelas. Quanto mais inteiros a gente fizer isso, quanto menos olhar para trás, para o que já foi, ou pior ainda, o que deveria ter sido, mais a gente tem não garantia, porque isso não se tem nunca, não se tem jamais. Tá? A gente tem inteireza, a gente está aonde está. E isso, meus amigos, vale muito mais do que qualquer garantia.